Graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre todos nós. Diante da graça do Senhor, temos então também pleno gozo na paz que excede todo entendimento, a paz com Deus, que o mundo não pode dar. E é justamente diante desta perspectiva é que necessitamos clamar ao Senhor por sabedoria, e Ele dá a todos quanto pedem regaladamente, sem duvidar. E é justamente diante dele, sabendo que temos o Espírito Santo, que clamamos ao Senhor. Abba, Pai, dá-nos entendimento da sua palavra. Estou aqui para trazer algumas questões que precisamos meditar. Não estou aqui para lançar mão de coisas que venham manipular a sua emoção. Pelo contrário, estou aqui para te instigar a meditar na palavra do Senhor conforme o Senhor assim dirige. Não conforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos e temos a emoção que seja tendenciosa para aquilo que carecemos. Quando na realidade a palavra de Deus nos revela que tudo que nós carecemos é dele. Somos criatura e justamente diante dele a criatura anseia pelo seu Criador. E agora, por causa de Cristo Jesus, não somos meras criaturas, somos feitos filhos de Deus. E por isso podemos clamar Abba, Pai. Vamos meditar na palavra de Deus, mas antes trazer algumas indagações. É bem certo que você tenha passado por alguns períodos na sua vida, se não estiver passando agora, de levantar ao Senhor, Deus dos céus, a seguinte pergunta: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Porque minha vida é cheia dessas questões que são indissolúveis. Senhor, por que essas coisas só acontecem comigo? Por que não acontece da forma como está acontecendo com aquela pessoa? Por que eu preciso passar por essas situações? Essas expressões, esses questionamentos, refletem exatamente a nossa forma de pensar filosófica ocidental, que não retrata o pensamento do povo de Deus. Pois o povo de Deus não tem uma mera questão ideológica ou que fica permeando apenas o pensamento, mas é experimental. A nossa percepção filosófica acerca do Evangelho traz então a condição de que o Evangelho é resposta para as nossas questões de fé. Se não temos fé, então não temos resposta, ou então o Evangelho vai apenas responder a estas questões. No entanto, a mente voltada para a palavra de Deus, a mente do povo de Deus mostra que o Evangelho é resposta para a vida. Não apenas a vida espiritual, mas a vida do ser completo, da criatura por completo. Então nós temos no Evangelho a resposta para todas as nossas questões de vida, pois somos criatura feitos à imagem e semelhança do Criador. No entanto, todas as coisas do tempo presente permeiam aquilo que confronta ao Criador, que desperta a ira do Criador, que é o pecado. Justamente pelo pecado do homem nasceu espinhos e abrolhos. Toda a criação acabou recebendo desse reflexo. E não por conta apenas de uma transferência do pecado original, mas porque tudo em nós está inclinado e respira malignidade, sendo tendencioso, egoísta e egocentrista. E quando eu trato a partir da morte do ego, não é que eu venha desfalecer da sua identidade, mas para entender que quando o ego está inflamado, muitos são os seus riscos. E é necessário ler a palavra de Deus totalmente desprovido de ego, de necessidades de validação e compreender quem é o Senhor que nos criou e como Ele deseja ser adorado, como Ele nos instrui a nos achegar a Ele. E não podemos nos achegar apoiados nos nossos méritos, nem nas nossas concepções, nem no nosso entendimento, nem no nosso precário
conhecimento. E ele nos revela, em sua palavra, a sabedoria mais excelente. Portanto, é necessário, desde agora, que você, comigo, venha meditar na palavra de Deus à luz do Evangelho como resposta para a vida. O Evangelho de Cristo Jesus, que não consta, apesar de estar contido na palavra de Deus, não é toda a palavra de Deus, mas é resposta de clarificação para toda a palavra de Deus. Pois assim Jesus mesmo demonstrou, quando ressurreto, instruindo os discípulos que estavam a caminho de Emaús, já abandonando Jerusalém e seguindo a caminho de Emaús, Jesus está instruindo, falando que de Moisés aos profetas tudo se referenciava a ele, tudo apontava para ele. E ele veio para cumprir a lei, não para abolir. E o que essa expressão tem assim dizer? Será que é uma mera expressão para que a gente fique novamente na lei, junto com o Evangelho, junto com a graça? Não. É justamente aí que precisamos adentrar e mergulhar na palavra de Deus para compreender essas proposições e muitas outras que também vão se fazer presentes a partir daqui em diante. No meu livro, Afogando-se em Águas Rasas, eu vou mostrando inclusive os riscos que nós temos quando estamos muito superficiais na leitura, quando nós estamos tendenciosos e conformados com a estagnação em que estamos vivendo de maneira segura, como que à margem de um oceano, e essas ondas de vãs doutrinas, ondas de palavras malditas, ondas de ensinos equivocados, tendenciosos ou até mesmo malignamente instruídos para manipular uma mente através da culpa, do medo e da aflição. É justamente essas ondas que podem, a pessoa que está ali, segura na sua estagnação, na sua zona de conforto, essas ondas batem sobre estes e levam para uma morte, com um afogamento em águas rasas. Quando estão, então, à margem de mergulhar mais profundo, sem reservas, na palavra do Senhor, pelo Senhor, dirigida, então, para a glória ao Senhor. Vamos, então, irmãos, aqui a bateria estava anunciando que estava acabando. Vamos meditar sobre uma passagem que acho bastante relevante, que estávamos fazendo aqui em casa. Somos sempre direcionados a fazer devocional de livros inteiros. Por que razão? Nós podemos, então, colocar na nossa mente de ler a palavra de Deus inteira, de Gênesis a Apocalipse, em 6 meses. Conseguiremos, com certeza. Mas será que estaremos aprendendo acerca de Deus, nos relacionando com Deus verdadeiramente, ou estaremos apenas com um foco em cumprir uma meta? Precisamos entender que a palavra de Deus nos instrui com relação ao relacionamento com Deus. E por isso precisamos dedicar tempo, atenção e ter prazer. Quando a gente já fala acerca de meta, já tira um âmbito do prazer, a não ser que você seja daquele que é compromissado consigo mesmo e está para desenvolver essa meta. No entanto, ainda assim limita a amplitude de prazer e de absorção de conhecimento. É necessário, então, que venhamos a instruir ao nosso cérebro, a nossa comunhão, de maneira a compreender o ensinamento, conhecimento, o desenvolver dessas histórias, para que, então, percebamos em todos os momentos o ensinar do Senhor sobre as nossas vidas e o poder do Espírito Santo que atua em nós a compreender e exercitar e pôr em prática. A mente do povo hebraico era prático, não era apenas filosófico, não vinha a partir de ideias, era prática de vida. Então eles sabiam que tudo em sua vida, quer seja profissional, política, econômica, social, tudo estava ao redor de Deus em sua vida. Deus era o centro, é o centro do seu viver e tudo está ao redor.
Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Todas as coisas pelas quais necessitamos, porque o nosso Deus é de fato a carência que nós temos. Quando nós buscamos a Deus e buscamos em sua palavra a atender às carências imediatas que nós temos, nós podemos até achar uma parte da solução. No entanto, a grande resposta é o próprio Deus. O grande anseio de nossas almas é o próprio Deus. Aquilo que nós temos fome e sede é o próprio Senhor. A presença dele ininterrupta em nós a nos dirigir para tudo quanto nós viermos a fazer. E é movido por isso que todas as outras coisas são acrescentadas. E podemos então meditar acerca do Salmo, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Meditemos então